Fala galera! Eu sou a Milena. Eu sou o Renan. E hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês dos nossos custos com a viagem para Ushuaia. A gente ficou 20 dias na Patagônia Argentina e os gastos eles englobam tudo para um casal. Lembrando que o período que a gente foi para essa viagem foi entre dezembro de 2024 até janeiro de 2025. Então os custos eles são relacionados a esse período. O nosso maior custo na Argentina, por ter percorrido aproximadamente 11 mil quilômetros, a gente teve com combustível. A gente priorizou abastecer sempre com a gasolina comum, que lá para eles se chama Super. A gente priorizou também utilizar o combustível nos postos YPF. Foi indicação, inclusive, do nosso mecânico, né? O pessoal ali que fez toda a parte de manutenção preventiva do carro. Instruiu a gente estar utilizando sempre a gasolina comum. O nosso custo com combustível foi de R$ 4.116,40. Então, assim, só para contextualizar, né? A gente foi com um carro próprio nosso. Como tinha bastante essa questão de distâncias de uma cidade para outra, a gente nunca abastecia com o tanque extremamente vazio, né? Então, a maioria das vezes que a gente abasteceu era do meio tanque, até um pouco menos, até um pouco mais, mas a gente nunca abasteceu com o tanque vazio, no caso, né? Então, assim, lembrando que na Argentina, né, a gente saiu aqui de Porto Iguaçu, né, no momento que a gente fez a fronteira, e a gasolina, ela começou a ficar barata, de fato, pouco pra frente de Buenos Aires, bem pra frente, na verdade, né? E até Buenos Aires a gente tava pagando o mesmo preço daqui, até um pouco mais caro, assim. Que na época tava variando, assim, de R$ 5,50 a R$ 6 a gasolina, né? Mas a gente chegou a pagar bem barato, a gente chegou a pagar 4 e pouquinho na gasolina. E no Chile a gente chegou a pagar mais caro do que a gente pagou aqui no Brasil, né? Que a gente tava acostumado. Que a gente pagou R$ 8,00 um litro de gasolina. Durante toda a viagem, né, a média do consumo de combustível do nosso carro foi de 13 km por litro. Um consumo até considerável, né? Por ser um carro grande, 2.0, bastante carga, né? E a gente rodou sempre com alta velocidade, né? A gente teve um gasto também que foi os pedágios, né? Deu R$ 106,53. E aí também tem a balsa que a gente pega em Ushuaia. Para a entrada de Ushuaia e para a saída de Ushuaia, a gente tem que passar pela balsa ali no Estreito de Magalhães, né? E esse valor da balsa saiu R$ 328,60. Sobre as hospedagens, a gente ficou na maioria das hospedagens em campings. A gente teve apenas uma noite que a gente ficou em um Airbnb, que foi em Buenos Aires. De todos esses campings, a gente manteve sempre uma média de preço parecida, né? A gente priorizou sempre campings que tivessem uma estrutura mínima, como tomada, energia, internet, água quente de preferência, né? De todos esses campings, 6 noites a gente não pagou por elas, né? Então desses 20 dias, 6 foram gratuitos e uma foi em Airbnb. A gente ficou em Airbnb em Buenos Aires porque os campings ficavam fora da cidade, né? E como a gente tinha essa questão de querer conhecer um pouco da cidade de Buenos Aires, a gente acabou optando por ficar em Airbnb. E o preço também era muito parecido, né? No caso, os campings em Buenos Aires também eram mais caros. A gente foi, assim, estipulando uma média de R$ 100 a diária para o casal e a gente conseguiu se manter bem nisso, né? A média de camping que a gente pagou era de 20 mil pesos, que dava ali entre 106, mais ou menos, reais. E teve alguns que a gente pagou um pouquinho mais caro e teve outros que a gente já pagou bem mais barato. E teve uma noite que a gente ficou ali em Torres del Paine, né? A gente acabou dormindo no carro, por conta que a gente não reservou camping com antecedência. E também quando a gente chegou lá e tava tudo reservado, né? No caso, não tinha vaga, a gente acabou preferindo dormir essa noite no carro em vez de voltar para a cidade, né? Que a gente ficou de Porto Natales, porque tava chovendo, né? E a nossa ideia era ir para fazer o trekking do Mirador. E aí acabou que, como tava chovendo, a gente optou por ficar lá no parque, dormindo no carro e fazer a trilha no outro dia, né? E também em El Calafate, onde a gente chegou já era muito tarde. E aí a gente acabou preferindo ficar em um posto, né? Numa rede de apoio ali próxima à cidade. Ao tentar ficar procurando um camping meio em cima da hora, o posto parecia ter uma estrutura ok.
e a gente acabou passando a noite ali também. Uma coisa bem importante de falar sobre camping é que é bom procurar, né, quais são os campings que ficam abertos até tarde, porque nesse caso, por exemplo, em Calafate, a gente acabou dormindo no carro, porque os campings já não estavam mais tendo atendimento, né? E era dia de Réveillon, então tudo fechou um pouco mais cedo, e aí a gente acabou optando por isso. O custo total dos campings, né, mais o Airbnb que a gente ficou, deu um total de R$ 1.562. Sobre a alimentação, somando todas as refeições que a gente fez, incluindo as refeições de camping, mercado, refeições que a gente fez em restaurantes e em outros locais, deu um total de R$ 3.100. Então, explicando um pouco de como a gente separou essa alimentação, né, para vocês, a gente não tinha fogareiro a gás, né? A gente foi com fogareiro elétrico. Então, o café da manhã e almoço, a gente priorizava fazer lanches mais rápidos, né? Pão, presunto, queijo, um sanduíche assim, porque aí a gente levava pronto, né? À noite que a gente saía do camping, a gente sempre levava pronto para a estrada para se alimentar, parar em algum lugar por ali. Nossas saídas para a janta, a gente priorizou 3 lugares que era onde a gente queria sair para jantar e tal, fazer uma refeição mais especial. Então a gente fez essas refeições livres em lugares que pra gente era uma prioridade, né? Então, em Buenos Aires a gente almoçou no Mercado San Telmo um choripã, né? É um prato típico da Argentina. Em Ushuaia a gente saiu para jantar também um dia, comeu o churrasco, né? A parrilha da Argentina também. E em Calafate a gente também saiu para comer, que daí foi praticamente o dia inteiro, né? A gente comeu as empanadas, a gente foi comer uma pizza, tomamos um sorvete lá também, que é os gelatos, né? Então a gente priorizou na nossa alimentação essa divisão, né, de lugares especiais que a gente queria fazer essa refeição fora, porque isso tem um valor mais agregado, né? Então a nossa prioridade não era investir tanto nisso. As nossas jantas eram mais, né, mais trabalhadas, digamos assim, né? Como a gente acabava comendo muito lanche durante o dia, como falei, né, os sanduíches, chegava na hora da janta a gente fazia uma refeição mais reforçada. Então era sempre proteína, carboidrato, né? Aí a gente parava no camping e cozinhava, né, com fogareiro, com os equipamentos que a gente levou. Quando a gente se preparava para poder fazer as trilhas, né, a gente sempre teve muita água, bastante fruta, né, a gente comprou também, então esse valor está incluso todos esses preparos, né, tanto o que a gente comia no dia a dia, quanto os lanches que a gente levou para fazer as trilhas. A gente tomou vinho também, né, em alguns jantares que a gente fez nos campos. Quase todo dia. Cerveja também, então quase todo dia a gente estava tomando uma garrafa de vinho, né, à noite e tal, então isso está incluso também essas bebidas e os lanches das trilhas. É importante falar isso porque a gente não deixou de comer nada que a gente queria, a gente não deixou de beber, né, que isso tem um custo agregado na viagem também, né, então para vocês conseguirem balancear esse preço em relação à nossa alimentação e também o que a gente consumiu. Em relação aos passeios, esse valor de passeios engloba somente 2 locais, que é a geleira em Calafate, né, Glaciar Perito Moreno, e o Parque Nacional de Torres del Paine, onde a gente fez a trilha do Mirador Vaz de las Torres. A gente só investiu em passeios nesses 2, no caso, porque grande parte dos passeios, das trilhas que a gente fez e tudo, dava para fazer de forma gratuita. Lembrando que a nossa prioridade não era investir nesse sentido, né? Então a gente investiu no que era uma prioridade para a gente conhecer. Claro que assim, no Glaciar mesmo tinha um passeio muito legal de trekking e tudo, mas tinha um valor bem agregado e então a gente não foi com essa intenção. E aí a gente priorizou somente esses 2. Em passeios nós gastamos R$ 874. A revisão que a gente fez no meio da viagem, que foi uma troca de óleo, filtro ali, que foi o padrão, né, que o nosso mecânico recomendou pra gente fazer assim que a gente atingisse 5.000 quilômetros, que foi logo chegando em Ushuaia. A gente atingiu essa quilometragem, fez ali a troca de óleo, tudo certinho. O valor dessa manutenção então foi de R$ 552,26. Lembrando que é um pouco mais agregado do que é pra gente trocar aqui, mas era necessário, né, como uma forma de manutenção preventiva mesmo. Garantiu um pouco mais de segurança pra gente poder voltar, né, com mais conforto e com menos riscos pro carro também. A gente teve que comprar os chips para os celulares lá, né? A gente optou por comprar o chip da Claro, tanto pro meu celular quanto pro do Renan.
A gente saiu daqui já com o chip da Airalo no celular do Renan, para não ter o risco de ficar sem internet, para usar o mapa e tudo, né? E chegando lá nos quioscos, a gente comprou para nós, já recarregamos eles. E esse custo foi de R$ 63,07. Também, né, na viagem a gente gosta de adquirir nossos souvenirs, né? Então a gente fez a compra também dos ímãs de geladeira, que é o que a gente coleciona. E então esse valor ficou de R$ 126,67. Então, somando todos esses valores, né, de tudo que a gente teve de custo durante essa viagem, né, desses 20 dias, 11 mil quilômetros para 2 pessoas, de carro, acampando e conhecendo tudo isso que vocês viram, né, nessa playlist incrível que tá aqui no YouTube. R$ 10.830,51. Esse foi o custo total da nossa viagem, né, como o Renan falou, para essas características. A gente curtiu tudo que a gente queria, tudo que a gente poderia também nesses 20 dias, né? Tanto em relação financeira quanto em relação a tempo também. E assim, é uma viagem que vale muito a pena. A gente ficou 1 ano se planejando para fazer essa viagem, tanto relação financeira quanto relação a roteiro e tudo mais, porque também tem o pré, né? A gente tá falando dos custos somente desses 20 dias. Mas vale muito a pena, nada paga o que a gente conheceu lá, o que a gente viveu, é maravilhoso e bem organizado, com bastante antecedência. É possível fazer no teu tempo também, né? A gente só tinha 20 dias, mas se a gente tivesse mais tempo, a gente teria aproveitado mais. E é isso, a gente tá muito feliz aí com a entrega dos nossos vídeos, esperamos muito que vocês tenham gostado. E para quem quiser mais dicas aí, né, tem o nosso e-book também que vocês podem estar adquirindo. E assim, são 52 páginas, né, de bastante conteúdo. Muita informação, dicas de pós, né, de tudo aquilo que a gente aprendeu também durante a viagem. Além dos preços e dos custos, né, algumas dicas de coisas que a gente aprendeu com alguns erros que a gente cometeu, coisas que a gente poderia ter feito diferente, coisas que a gente aproveitou muito. Então tá tudo escrito ali, tudo pronto, tudo preparado para vocês, e a gente escreveu como um material que a gente gostaria de ter consumido, né, antes de ter feito a viagem. De repente a gente teria economizado alguns meses de planejamento se a gente tivesse algo assim na mão já. Com certeza. Em relação ao camping também, que é uma das principais dúvidas que todo mundo tem, como foi essa nossa experiência, né? Lá a gente colocou no e-book como que a gente achava os campings, como que a gente selecionava, como que a gente fez pra ver as avaliações e tudo. Tem tudo, gente, sério, tem tudo, tá muito completo e é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.